Em nosso grupo de reunião mediúnica, manifestou-se um espírito que se identificou como Preto Velho. Saudou-nos, pediu nossas melhores vibrações e fé em Jesus para os irmãos que seriam socorridos em grande sofrimento. Porém, o dialogador o confrontou, dizendo que no plano espiritual os espíritos não têm cor. O espírito afirmou que estava ali para aprender também e que de outra encarnação essa era a sua melhor versão. Aí, o nosso internauta queria que você ajudasse a entender. É correto essa abordagem? Achei a fala do dialogador preconceituosa. Qual seria a melhor postura diante de tal fato? Bom, existem aí pontos que a gente também não pode ir para os extremos. Se de repente uma entidade se manifesta numa casa espírita, seja como um preto velho, seja como um índio, seja como um hindu, seja como um árabe, seja como o que for, um chinês, interessa. E essa entidade, ao se manifestar, ao trazer as suas ideias, falar, ela introduz na prática mediúnica elementos que são estranhos à doutrina espírita. Rituais, paramentos, liturgias, roupas especiais, cânticos, e leva a reunião mediúnica para que, de certa maneira, a gente tenha uma vivência da mediunidade que está apartada daquilo que a gente poderia chamar de prática mediúnica espírita. A gente precisa estar atento, porque senão aparece uma pessoa e aí começa a dizer que vai fazer um trabalho de cura, aí começa a pedir objetos, e esses objetos vão sendo trazidos porque vai sendo oferecido melhoria física para as pessoas e vai se fazendo um culto a essa entidade bizarra, e daqui a pouco essa entidade domina o grupo mediúnico e acaba subjugando, de certa maneira, do ponto de vista psicológico, o grupo dentro da sua forma de funcionar, que não é uma forma espírita. Mas não foi o que aconteceu nessa manifestação. A entidade que se manifestou disse que era um preto velho e pediu ajuda e auxílio, amparo para as entidades que iam se manifestar. Eu vou levantar uma hipótese. E se as entidades que estariam se manifestando nessa noite são companheiros oriundos do processo de escravização que aconteceu no Brasil? Admitamos que esse chamado preto velho é a entidade que se aproxima deles e é quem os tutela, é o mentor no mundo espiritual e que se apresenta dessa forma, como uma maneira de ter uma maior comunicação, uma melhor comunicação com essas entidades. E ele, então, pega esse grupo de espíritos e diz, venham comigo, eu vou levar vocês num local onde vocês vão poder se comunicar, tirar um pouco dessa dor, dessa mágoa, desse ódio. E aí a reunião acontece, essa entidade se manifesta para dizer, olha, vou trazer uma galera aqui para vocês atenderem. É um pessoal ligado ao período da escravização brasileira. Ele é o líder, ele é o orientador do grupo, que usa essa forma para se comunicar melhor. E o doutrinador, de certa maneira, acabou tratando de forma inábil o companheiro que não, pelo menos pelo que você falou, não apresentou nenhuma prática que colidisse com a doutrina espírita. Não dá. Então, a gente tem que ter um pouco de prudência nessas coisas. O livro Memória de um Suicida está cheio de hindu. Está cheio de hindu. O livro Loucura e Obsessão se passa numa casa de umbanda. Se passa numa casa de umbanda. O mentor espiritual que se apresenta como sendo uma entidade que fala como fosse uma pessoa que veio da África, com aquele linguajar típico
dos povos africanos, é uma entidade evoluída, que usa daquilo para poder se comunicar melhor. Então, assim como Emmanuel usa aquela postura de senador, porque é importante para ele, existem entidades que se manifestam com essa forma para poder se comunicar melhor com aqueles a quem assiste. Durante o período de escravização, muitas entidades extremamente evoluídas encarnaram e viveram o processo da violência extrema que a escravização produziu. E esses companheiros, eles vieram não por processo expiatório ou coisa parecida, eles vieram por amor. Eu tenho um grupo de almas que eu amo profundamente e eu quero estar com elas para ajudá-las a transitarem sem ódio. Então, houve o processo da escravização e essas entidades vieram para, de certa maneira, não vou dizer impedir, que é muito, muito forte, vieram para tentar reduzir a possibilidade de que os escravizados odiassem os seus escravizadores. Conseguiram, e muitas das entidades que poderiam ter ódio não tiveram êxito. Alguns não. Alguns desenvolveram ódio pelos seus senhores. E aí tornaram-se, por conta disso, obsessores deles no presente. Muitos deles hoje encarnados com a mesma cor de pele que eles no passado perseguiram. Outros não, encarnados numa cor de pele diferente, mas dentro dos cultos afro, para aprender a respeitar, para aprender a ter a condição de olhar de maneira diferente para as almas extraordinárias que vivem dentro dos cultos afro. Então, assim, se uma entidade aparece numa reunião mediúnica com esse tipo de fala, com esse tipo de situação, mas ela não apresenta nenhuma colisão com o princípio, seja muito bem-vindo, meu querido. Certamente, essa entidade vem para um trabalho de auxílio. Mas se ela vem, não importa se é um preto velho, mas se ela vem chinês, alemão, português, árabe, querendo mudar a estrutura da reunião mediúnica, botar todo mundo de turbante, inventar roupas, aí não importa se ele é preto velho, preto branco, novo velho, não interessa. Ele está mudando a dinâmica daquilo que a gente crê. Então, é muito importante que a gente tenha essa leitura para que a gente não se atrapalhe. Muito mais importante do que os aspectos da fala são a mensagem que se tem. E uma última coisa que eu queria falar é que no livro Diálogo com as Sombras, existe uma fala que Hermínio Miranda coloca ali. Não é para a gente colocar isso de maneira absoluta, mas é só para a gente poder ter como métrica. Repito, não é para tomar isso de maneira absoluta, mas, sabe, é possível que a gente possa utilizar essa informação que o Hermínio Miranda dá. Ele diz o seguinte: no trabalho da reunião mediúnica, os mentores, eles se comunicam ou no começo, para dizer estamos aqui e o trabalho vai começar, ou no fim. Os mentores não costumam ficar dando mensagens durante a reunião. Por quê? Porque quando eles ficam dando mensagem durante a reunião, eles tomam o espaço para o atendimento dos que padecem. Então, eles dizem assim, às vezes eles vêm no começo, às vezes eles nem vêm no começo, eles vêm no final. Mas, às vezes, ele não vem no final, ele vem no começo, mas é mais usual eles virem no fim. Então, também use essa medida. Em que momento essa entidade se manifestou? Era o começo da reunião? Era o fim da reunião? É no meio dela? Foi no meio, mas também não caracteriza, porque, de repente, ele veio no meio para dizer, olha, agora vão vir 4 entidades que estão ligadas a mim. Então, é muito importante que a gente tenha essa observação. O fundamental é o seguinte: mexeu no que a gente acredita? Não. Muito bem.